Olá, estamos iniciando o Educação na Cultura, um programa em parceria da TV Cultura de Itabira e Secretaria Municipal de Educação. Esse mês, nós dedicamos o tema ao programa da Biblioteca Escolar. Queremos oportunizar a você, telespectador itabirano, o conhecimento sobre os programas desenvolvidos em nossas escolas. E hoje nós vamos receber Saniele Leite, professora de Biblioteca da Escola Esther Pereira Guerra, e Ana Lúcia, diretora da Escola Coronel José Batista. Primeiramente, muito obrigado por vocês compartilharem com a gente o conhecimento que vocês têm do trabalho desenvolvido nas bibliotecas. Ana, vou começar então com você, que tem uma longa experiência nas bibliotecas das escolas, e agora como gestora. A sua escola, a Escola Coronel José Batista, é uma escola que tem um trabalho muito interessante da biblioteca escolar, reconhecido pela comunidade, reconhecido pelos professores, e também pelo público externo. Qual o papel do diretor nesse trabalho? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Saniele. Boa noite. Bom, eu acredito que para o sucesso desse programa, é necessário que o gestor ele seja consciente da necessidade desse espaço na escola, É onde as crianças vivenciam um lúdico, onde elas entram no mundo da fantasia. E também é de extrema necessidade a valorização daquele profissional que atua na biblioteca, o professor de biblioteca. Por que a valorização dele? Porque a biblioteca ela tem uma organização que a própria secretaria, que o próprio programa já estabelece, E assim, o gestor ele tem que fazer isso valer, ele tem que criar, criar momentos para que isso aconteça. Por exemplo, lá na Escola Coronel José Batista, temos duas professoras de biblioteca, uma que atua no turno da manhã e a outra que atua no turno da tarde. São 13 turmas em cada horário. Então, o gestor ele tem que garantir que todas essas turmas tenham semanalmente aula de biblioteca, E não seja, esse profissional ele não seja desviado para outras funções, ele faça integralmente o seu trabalho na biblioteca, que não é só o trabalho da contação de história. Esse profissional ele faz empréstimo de livro, ele faz registro, ele organiza esse ambiente, Ele faz a catalogação dos livros. Hoje na escola, no Coronel José Batista, temos mais de 5.000 livros registrados. E aí o que acontece? É preciso existir isso, essa valorização, que esse profissional ele é importante, ele é eficiente, ele tem que trabalhar ali, ele tem que atuar no trabalho da biblioteca e não ser desviado para uma outra função. O ambiente não atraía a gente. Então, com isso, foi-se mudado a característica desse espaço, Tínhamos, as estantes eram bem altas, a gente colocou no tamanho dos alunos para que eles pudessem ter os livros a seu alcance, Então, assim, e com isso, a professora que atua nesse ambiente, ela zela por esse espaço, ela tem mais boa vontade, mais prazer de trabalhar nesse ambiente. E ainda assim, hoje a gente percebe que depois desse espaço ter sido melhorado, há também a melhoria também na qualidade do acervo. Então a gente tem recebido muitos livros de muito boa qualidade, Então assim, elas ficam cada vez mais empolgadas, querendo trabalhar cada vez melhor. Certo. Saniele, qual a importância do trabalho desenvolvido por vocês como professores de biblioteca para a comunidade escolar? A gente tem a biblioteca como coração da escola e lá o nosso acervo hoje está bem bacana, como a Ana Lúcia disse. Então ela está aberta para tanto os alunos como os professores, toda a comunidade escolar, para pesquisa, para ter o ato de leitura, os momentos de contação de história. Então a biblioteca assim, ela é dinâmica hoje, ela dá vida à escola.
Certo. Você tem algum trabalho, né, algum exemplo que você possa dar para a gente desse trabalho que vocês desenvolvem nas Quando a bibliotecas? gente vai às salas buscar os alunos para o espaço da biblioteca, eu me apresento com um avental e dentro desse avental já tem o livro do dia, dessa contação de história. Então é uma luta que os meninos já querem vir correndo, já procurar, cadê, qual é a história de hoje? Quer dizer, o trabalho, o envolvimento do professor com o aluno, do ato de gostar de ler, de aprender a ler, isso está acontecendo. Eu acho isso muito bacana. Que ótimo. Ana, o diretor, né, das escolas, ele tem uma tarefa muito grande, né? Ele tem dar respostas, né, à Secretaria Municipal de Educação, né, que são os seus entes externos, né? Ele tem que tomar conta da questão da merenda, né? Tem que acompanhar o trabalho do professor, né? O trabalho dos demais servidores da escola, serviço de limpeza, né? Serviço da própria alimentação escolar. Como que isso, né? Como que esse trabalho, né? Toda essa dificuldade, essa quantidade de trabalho ainda, né? Vocês têm que organizar esse trabalho da biblioteca, né? A parte pedagógica da biblioteca. Como que é feito isso, né? Como que sobra tempo ainda para se desenvolver esse tipo de trabalho? Bom, existe um trabalho em parceria, né? Claro, junto com a coordenação da escola, né? Onde o pedagogo, né? Hoje chamado especialista em educação, ele atua junto ali ao profissional da biblioteca, né? Para saber o que vai ser desenvolvido naquela semana, para saber as demandas que os professores regentes estão pedindo para serem trabalhado, ou alguma atualidade, algum tema que está sendo, né, discutido no momento, que os alunos chegam com curiosidade. Então, assim, aquele especialista, ele atua junto ao professor de biblioteca e repassa todo esse material, todo o assunto que vai ser desenvolvido na biblioteca aos demais professores. Na verdade, a gestão ela tem que comprar essa ideia de formar leitores, né? Exatamente. E assim, eu percebo também que o profissional que atua na biblioteca, ele faz muito bem esse papel no momento em que ele vai em cada sala, ele explora os livros, né, que chegaram, ele empresta o livro, mas ele quer ele de volta para outra criança. Então, quando assim acontece assim, de alguma perder o acervo, a gente tem a parceria das famílias para colocar, para repor este livro. As famílias têm consciência disso, que para repor esse livro, para colocar um outro exemplar no lugar, para não diminuir o nosso acervo. Certo. Saniele, a Ana Lúcia falou do trabalho desenvolvido, da importância desse profissional da biblioteca para formar esses leitores, né? Na sua visão, qual que é a importância desse profissional de biblioteca para fazer um bom trabalho na biblioteca escolar? Um bom trabalho que atenda os alunos, que crie verdadeiramente leitores. Na verdade, nós somos referência de leitura na escola, desse encantamento, desse envolvimento do aluno com a literatura. Então, quando a gente chega e propõe uma contação de história, tem o nosso momento, é um momento encantador. A criança, é muito fácil de lidar, de aceitar a proposta do dia, entendeu? Então, tem histórias hoje que falam do cotidiano, de sentimentos, de tantas outras coisas que envolve esse aluno. Então, acho que o nosso papel fundamental é fazer esse resgate, é fazer esse compromisso com o aluno, trazer ele para esse mundo literário, que é muito gratificante. Vocês trabalham com públicos bem diversos, né? Você trabalha com o público de educação infantil, a Escola Esther Pereira Guerra, né? Ela tem um público de educação infantil, tem um público dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, nós temos alunos de 4 anos, né, até mais ou menos ali na faixa etária de 11 anos. Sim. Né? Como que vocês conseguem trabalhar com esse público diferente? Né? Crianças tão novas e um público já com saindo ali da infância.
Como que vocês conseguem fazer um trabalho com esse público, com o material que vocês têm na escola? E existe realmente material para isso nas escolas hoje? Sim, chegou um acervo bem bacana para as escolas e que faz esse diferenciamento. Livros voltados para a educação infantil, bem chamativos, com bastante figuras, de entretenimento, um momento prazeroso, e livros também voltados para os alunos que estão no processo de alfabetização, que vai também encantar, que vai chamar para o lado da história, dele querer ler, dele querer esse livro como empréstimo. Então, assim, a gente faz o trabalho voltado principalmente para a faixa etária, observando a faixa etária do aluno, para que sim ele aprenda, para que ele apreende o conteúdo que está ali envolvendo naquele momento. Certo. Ana, como que faz então para ter essa gestão integrada, né? Até para a gente ter uma visão mais ampla, né? Para várias pessoas que estão nos assistindo agora, os diretores e tudo mais, que de repente tem essa dificuldade, né? Como que se faz para ter essa gestão integrada, né, junto aos profissionais, à comunidade, para desenvolver um trabalho de biblioteca escolar, né, que atenda a esse público todo, né, professores, né, alunos, comunidade escolar externa, né? Como consegue-se então fazer isso? Eu resumo nessa pergunta sua na questão da garantia da permanência desse profissional no ambiente da biblioteca. Porque se a gente consegue essa garantia, esse profissional vai desenvolver um excelente trabalho que vai se refletir na sala de aula, vai se refletir em casa, né? Muitos alunos costumam levar livro para casa e a própria família está lendo para eles. Né? Então, assim, há essa junção, há esse despertar na biblioteca para chegar em casa, os próprios alunos incentivarem as famílias. E eu falo assim, essa garantia, por quê? Porque em outros momentos, o profissional da biblioteca, ele saiu desse ambiente para substituir um professor regente. Então, essas aulas não aconteciam. Né? Ficava a biblioteca lá, mas ela tem que ter uma referência. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos para o segundo bloco do Educação na Cultura. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Quando estiver por aí, ande só na calçada. E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta para o segundo momento do Educação na Cultura. Caso o telespectador queira enviar sugestões, basta acessar educaçãonacultura@gmail.com. Você também pode assistir os nossos programas no canal da TV Cultura no YouTube. Saniele, nesse segundo bloco, geralmente existe uma crítica, né,
da comunidade no geral, da imprensa, que as nossas crianças não gostam de ler, né? Não leem bem, inclusive, porque não gostam de ler. Você percebe que realmente é isso, as crianças não gostam de ler, né? Você como professora de biblioteca, e qual o desafio, né, que é imposto ao professor de biblioteca por isso, né? Se é que isso é verdade realmente. Realmente, eu não acredito nisso. Eu vejo que a criança, ela rapidamente absorve a proposta. A gente, enquanto mediador de leitura, a gente consegue fazer esse encantamento. Porque a partir do momento que você conta uma história envolvendo esse aluno, observando a faixa etária a qual você está trabalhando, imediatamente o aluno vai brigar e vai querer esse livro. Tia, me empresta, eu quero ver esse livro, eu quero levar esse livro para casa. E aí, isso vai passando de aluno para aluno. E ao mesmo tempo, a escola toda quer conhecer a escola, e aí vai para casa e os pais também se envolvem. Então, assim, eu acho difícil não conseguir trazer esse aluno para o mundo da leitura. Então, na verdade, nós podemos dizer que a falta de leitura, né, ela não resiste, na verdade, a um bom trabalho feito, né, pela biblioteca escolar, pelo professor, não é isso? Com certeza. Então, a gente pode entender que esse trabalho é fundamental justamente nesse sentido, né, de valorizar a leitura junto às crianças. Sim, sim. Ana, você acha que o trabalho da biblioteca, né, da forma que ele é desenvolvido hoje, né, vai conseguir formar grandes leitores? Com certeza. Assim, pelo que acontece lá no Coronel, eu vejo esse encantamento do professor, né? Então, assim, a gente tem casos lá na escola de alunos assim, que dão problema de indisciplina nas salas regulares e que ele vira outra criança quando ele está dentro do ambiente da biblioteca. Ele não pisca, ele fica encantado com aquela história que ele está ouvindo. Então, assim, eu penso até que a gente tinha que assim, estender essa formação de contação de história aos professores regentes também, né? Para esse encantamento acontecer também nas salas de aula. Certo. Principalmente nos anos iniciais, né? Que é onde a gente começa a formar essa base. Exatamente. Né? Saniele, você tem usado muito uma palavra, e a Ana também acabou de usar, que é o termo encantamento, né? E eu estou aqui ouvindo de vocês esse termo, né, encantamento. Na verdade, o que é esse encantamento que a criança tem com a literatura, né, que ela tem com a contação de história? Como que é isso? Explica um pouquinho pra gente essa questão do encantamento. Esse encantamento eu percebo pelos olhinhos deles, sabe? Parece que eles identificam de repente com o personagem, com a situação que está acontecendo na história. E é o que a Ana Lúcia falou, eles não piscam. E querem que você conta novamente, te repete, vão de novo, sabe? É um momento mágico, é um momento único. O adulto, quem quer que esteja ali ao seu redor, vai também prender a atenção e vai querer saber o final, o que está acontecendo, qual vai ser o desfecho dessa história. Então, é muito bacana, é muito prazeroso. Certo. Ana, a gente tem uma questão que é o seguinte, a nossa vida escolar, né, ela se move muito pela questão pedagógica, né? Principalmente o diretor, além de ser responsável pela administração, né, da escola, administração de pessoal, toda a administração das demais partes que eu falei aqui, da merenda, né, de tudo, ele tem uma função pedagógica muito importante. Qual que é a percepção, né, pedagógica, né, do trabalho da biblioteca escolar? Né? Ele tem promovido melhorias na parte pedagógica? Bom, a gente percebe assim, estamos formando mais leitores na escola. Então, em consequência disso, as produções estão vindo melhores, né? A desenvoltura como um todo dos alunos, os alunos querem mais se expor ao público, apresentar, né, seus trabalhos. Então, assim, na hora das provas, eles têm apresentado melhoras significativas na interpretação dos textos, né? E uma coisa também que é atual lá na escola, que a gente está percebendo assim, que
ajudou muito, é um projeto que a gente iniciou em fevereiro deste ano. A culminância dele vai ser agora em dezembro. O projeto chama Escola Viva em Terra de Poeta. Esse projeto, a gente está trabalhando, né, o poeta Carlos Drummond de Andrade, né, a sua história, a sua vida escolar, vida inicial, que ele estudou da escola Coronel Zé Batista, né? Não Coronel Zé Batista, antigo grupo escolar, Carvalho de Brito. E tanto os professores regentes estão trabalhando com poemas, crônicas, cartas do poeta, como o professor de biblioteca. Ele trabalha também com poemas, com interpretação, ele também trabalha com a dramatização, né? E com o recitar dos poemas com os alunos. Os alunos, toda sexta-feira, temos um momento poético no início da aula, onde o professor da biblioteca é responsável pela turma que vai apresentar naquele dia. E, ao final agora do projeto, na culminância, iremos produzir um livro. Então, assim, estamos vendo, né, essa construção acontecer. Né? Este livro é um exemplo disso. Então, assim, está sendo muito gratificante para a gente. Essa parceria, esse elo que está existindo, né? Não só na biblioteca, é o trabalho da biblioteca em parceria com com os outros segmentos da escola. Certo, com os professores regentes. Isso, né? como todo. Inclusive, assim, há uma procura, né, na biblioteca, do acervo, não só dos professores, também dos outros profissionais da escola, né, dos auxiliares de serviço. Então, assim, vai despertando interesse, né, em todos da escola. Na verdade, um trabalho ele só se desenvolve bem quando toda a comunidade escolar, né, assume aquele trabalho. Exatamente. Como um trabalho seu, não é verdade? Exatamente. Isso. Saniele, é possível envolver os familiares dos alunos no trabalho da biblioteca, no mundo da leitura? Sim, através do empréstimo semanal de livro, né, onde a criança escolhe ao seu bel prazer a obra que quer levar para casa. Então, eu acredito que nesse momento está se envolvendo a família. Tem também o momento da reunião de pais, que é falado essa conscientização, esse momento de leitura, do filho ler para o pai ler para o filho, né? Esse momento bacana da união da família. E, assim, é muito gratificante. Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá há 2 anos, ainda é um período curto para que isso tenha ocorrido? Sim, ainda é um período curto. A gente está em adaptação ainda em muitas coisas, igual o acervo que chegou agora, ele está sendo colocado na biblioteca, então a gente está dando espaço maior para isso. Ainda não há esse envolvimento dos pais indo à biblioteca para buscar os livros, mas eu acredito que é uma coisa futura, sim, vai acontecer. Principalmente na futura geração, né? Já Com que a gente está certeza. formando leitores Formação agora, né? de leitores. Isso é interessante para as futuras gerações terem esse papel. Ana, quando você coloca do envolvimento dos professores no projeto, né, que vocês têm desenvolvido na escola. Então, a escola criou-se um projeto, né, e nesse projeto vocês conseguiram fazer todo o envolvimento dos profissionais. Mesmo quando não tem projetos, né, na escola, né, um projeto de leitura, um projeto de escrita, né, igual você colocou o projeto de escrita também de um livro, mesmo quando não tem esse projeto, os profissionais de educação, eles têm assumido esse papel também de valorizar a biblioteca da escola? Com o projeto, isso acontece com mais frequência, né? Então, assim, sem o projeto, existe aquele profissional que gosta, que apoia, que busca. E existe aquele que faz isso menos vezes. Então, assim, com esse projeto, isso passou a acontecer com mais frequência. Então, até assim, uma pesquisa, né, tanto o professor quanto os alunos têm procurado mais a biblioteca neste momento de pesquisa. Né? O projeto propiciou isso mais vezes. Certo. Então é interessante esses projetos, né, nas bibliotecas justamente para levar esse público que muitas vezes não vai, muitas vezes o professor também nem tem muito tempo para isso, né, por causa das características do trabalho do profissional. Então é interessante esses projetos justamente também para
chamar esses Isso. professores, né? Nós tínhamos até assim uma situação na biblioteca lá da escola que existe o acervo biblioteca do professor. Sim. Então esse material ele ficava na biblioteca, mas ele não era muito pouco utilizado, né? Poucos professores procuravam esse acervo. Aí nós tivemos a ideia que o local onde o professor ele fica fora a sala de aula, fora a sala de aula a maior parte do tempo, que ele fica um tempo maior, é a sala dos professores, é onde eles estão tomando cafezinho, estão conversando, então resolvemos criar uma biblioteca do professor dentro da sala dos professores. Uma biblioteca na sala dos professores. Com isso, assim, agora está mais palpável a eles, está aos olhos deles, então eles pegam com mais frequência. Isso é de suma importância, né? Você facilitar, né, o acesso. Isso. É disso que a gente está falando em grande parte. Saniele, na Escola Esther Pereira Guerra, como que é a participação desses professores no trabalho que você desenvolve, né? Existe essa comunhão desse professor regente com o trabalho que você desenvolve na sala de aula? Sim, essa parceria é feita. Todos nós estamos envolvidos, as professoras sempre solicitam livros, materiais de pesquisa, algum tema, algum gênero que está sendo trabalhado na semana, elas fazem esse encontro, essa comunhão comigo de vamos buscar, você trabalha lá um título, eu trabalho outro em sala de aula e a gente faz essa junção juntos. Certo. Além disso, desse trabalho que você falou, de receber os alunos na biblioteca, de contar histórias na biblioteca, você também vai até as salas de aula desenvolver algum tipo de trabalho? Nas salas de aula, a gente praticamente não tem esse trabalho, é só buscar a turma e levar a turma. O trabalho de leitura em si é na biblioteca. É feito na biblioteca. Sim. Muito obrigado a você, telespectador itabirano. E na semana que vem estaremos de volta com mais um Educação na Cultura. Uma boa noite a todos vocês.